Estamos de volta com o Tiago Freire da empresa Face. Bem-vindo a este programa também, Tiago. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Helder. Fala-me um pouco sobre a tua atividade empresarial. Ora bem, o que eu faço é ajudar vendedores a aumentar o volume de vendas e empresários a ganhar vantagem em negociações. Em duas frases é assim. Como é que isto se faz, ou como é que eu faço, como é que os ajudo? Através da leitura de microexpressões faciais. E o que é que consiste essa leitura, então, como é que se processa? Ora bem, microexpressões, para começar, o que são? São movimentos, são contrações dos músculos faciais que duram menos de meio segundo, são involuntários e revelam emoção. Portanto, e como é que podemos assim ajudar as pessoas a ter mais vendas e a fazer melhores negociações? Porque estas microexpressões, digamos que dizem ou mostram aquilo que as palavras nem sempre falam. Portanto, vou dar um exemplo. Imagina que vais ao teu frigorífico, tens lá um queijo que te esqueceste durante umas 6 ou 7 semanas. Tiras o queijo para fora, vês que está rançoso. Portanto, ao cheirares o queijo, faz uma grande careta e contrais todos os músculos à volta do teu nariz. Portanto, é o que eu estou a fazer agora. É o que eu estou a fazer agora, exatamente. Portanto, isto é uma expressão de uma emoção de nojo. Que consiste o quê? Consiste em contrair todos os músculos à volta do nariz para que nós não cheiremos os cheiros do ranço. Na negociação, o que é que poderia acontecer? Ora bem, imaginemos que nós os dois somos negociadores e vamos estar com um cliente bastante importante. Se a negociação correr bem, imagina que a nossa firma ganha independência económica nos próximos 4 ou 5 anos. Portanto, um cliente bastante importante. A negociação até está a correr bem, até nós falamos no preço. Quando falamos no preço, notamos uma pequena contração à volta do nariz do cliente e ele muda de assunto. Ele disfarça e muda de assunto. Portanto, ou seja, não diz nada a respeito do preço. No entanto, notou-se uma emoção negativa. Notou-se uma microexpressão. Lá está. Uma microexpressão de nojo. O que é que isto quer dizer? Que o cliente não está muito satisfeito com o preço. E ainda mais, nojo é uma emoção péssima para se ter durante uma negociação. Nós, como negociadores, temos de arranjar uma estratégia para negociar aqui e agora e já renegociar o preço. Pronto. Isso vai processar uma atitude na negociação, não? Exatamente. Provoca uma atitude positiva ou menos positiva. Exatamente. Portanto, o que consiste é ler os sinais inconscientes. Pronto, como sabes, mais de 65% da nossa comunicação é não verbal. Portanto, nós nem tudo o que dizemos é através das palavras. Portanto, há muita coisa que fica de fora. E o que consiste no meu negócio é ler exatamente esses sinais inconscientes que a outra pessoa transmite e conseguir adaptar a nossa estratégia para satisfazer melhor as necessidades da pessoa. Portanto, assim é mais fácil atingir as necessidades do cliente, lendo aquilo que ele diz sem ser com as palavras. E por vezes nem sequer se dá conta que está a dizê-lo. Ou mesmo em casos mais graves, ver agendas escondidas, ou seja, intenções escondidas e pessoas que nos querem manipular. Temos uma defesa contra esse tipo de situações. Ok, muito interessante. Isso parece-me bastante útil para fecharmos negócios, não é, por exemplo, não é? Exatamente. Nas empresas. Esta empresa existe há algum tempo? Te querias acrescentar mais algum elemento também? Sim, mas posso acrescentar já de seguida, não há problema. Força. Sim, é que estas microexpressões são universais. Ou seja, todo o ser humano tem. Portanto, a contração do nariz é sempre nojo. Seja a pessoa portuguesa, seja espanhola, seja inglesa, seja chinesa, seja africana. Portanto, isto é inerente à nossa espécie. Um exemplo. Um cão. Imagina um cão. Quando vês um cão a abanar a cauda, sabes que ele está contente. Sabes que é uma expressão de felicidade. Seja esse cão português, seja africano, seja chinês, seja inglês, seja o que for. Portanto, nós como espécie temos alguns movimentos inconscientes. Portanto, linguagem corporal e especialmente de expressão facial, que também são inerentes a toda a nossa espécie. Há movimentos que são culturais. Por exemplo, eu chego para ti e digo: Helder, viste o jogo ontem e sabes o resultado? Portanto, se tu contraires o lábio inferior, se puxares o lábio inferior para cima e ainda mais reforçares com o movimento de puxar os ombros para cima, isto é um sinal cultural de não sei, de desconhecimento. Portanto, isto é inerente à nossa cultura e só à nossa cultura. Portanto, há culturas que este sinal não quer dizer a mesma coisa ou nem sequer existe. Nas microexpressões, estas são inerentes à espécie. Isto foram estudos que foram feitos, esta área está a ser estudada há mais de 50 anos, inclui pessoas cegas à nascença, inclui tribos indígenas com praticamente nenhum contacto, portanto, africanas e não só. Portanto, todos este grupo foram estudados e chegamos a esta conclusão. Portanto, das 7 emoções básicas que nós temos, existem expressões que são universais a toda a espécie. Isso representa também uma forte leitura, portanto, no teu dia-a-dia. Que desafios é que tu tens como profissional e também na tua empresa atualmente? O maior desafio atualmente é o desconhecimento que o mercado tem desta área. Portanto, isto é uma área bastante nova. Portanto, a ciência tem cerca de 50 anos, portanto, e nasceu primeiro na medicina. As microexpressões foram descobertas acidentalmente no hospital psiquiátrico.
Depois é que foi levado para as forças policiais e forças secretas e por aí adiante. E recentemente é que chegou aos negócios. Portanto, é perfeitamente natural que haja um desconhecimento geral do que isto é e para que serve e quais são as vantagens. Não é? Houve um facilitador recentemente na televisão, na Fox, passou a série Lie to Me. Mas pronto, era uma série que se baseava na investigação policial, essencialmente. Portanto, às vezes ainda há alguma dificuldade em trazer aquele contexto para o contexto dos negócios. O que eu ia acrescentar é que também não há estudos no mercado português dos efeitos das microexpressões. Por exemplo, a empresa que eu estou ligado, a empresa a qual me formou, a Center for Body Language, é uma empresa belga, é a número 1 do mundo na formação de linguagem corporal e de microexpressões, especialmente microexpressões. Ela fez alguns estudos na Bélgica com empresas de topo. Portanto, algumas posso dizer até que foram vários gigantes a nível mundial. Uma delas foi a BMW. E houve mais duas que querem se manter no anonimato, mas posso dizer que uma delas é uma empresa de fármacos a nível mundial, de renome mundial. E outra é uma empresa de seguros também de renome mundial. Portanto, e os resultados foram consistentes em todas. Todos, quando lá chegaram para fazer a formação, nós temos um sistema que é fazermos um pré-teste e um pós-teste. Mesmo para ter dados empíricos de quanto as pessoas evoluíram. Portanto, com alguns sistemas comportamentais isso não acontece porque é difícil. No nosso não é. Nós temos mecanismos para ler o que a pessoa evoluiu durante a formação e que depois isso se traduz em competências para a vida profissional e mesmo para a vida pessoal. O que aconteceu foi, quando foi feito o pré-teste, os melhores vendedores em todas as empresas são os que têm as pontuações mais elevadas no teste de detecção de microexpressões. Existe logo aí uma correlação. Depois o que repararam foi que depois da formação em microexpressões, alguns vendedores que eram medianos tornaram-se bons vendedores. Para além dos scores terem aumentado, as pontuações de detecção de microexpressões terem aumentado. Houve evolução. E não só a nível de detecção de microexpressões e dos resultados. Houve também a nível de inteligência emocional. Eles tiveram melhores pontuações em testes de inteligência emocional. Isto é bastante curioso. Pronto, o que me limita um pouco é que estes estudos ainda não foram feitos em Portugal. Eu estou à disposição para fazê-los. Ótimo. Então, para os nossos ouvintes, isso é um dado interessante e importante. Em empresas também do Algarve, Alentejo, tu podes deslocar, não? Sim. A minha formação é a nível nacional, sim. Eu moro em Portimão, mas desloco-me onde for necessário e já me tenho deslogado várias vezes até. Se algumas dessas empresas acharem importante para a estratégia comercial e tudo isso, que eu penso que é interessante, eu conheço bem o trabalho do Tiago, é um trabalho bastante credível. Já foi também convidado na minha Academia de Negócios, na área das vendas, e houve reações muito interessantes. Portanto, esse trabalho vai ficar disponibilizado brevemente em vídeo. Sim, deixa-me acrescentar, antes da próxima pergunta, deixa-me dar licença. A nível de formações, eu tenho estado a falar atualmente na parte comercial e na parte empresarial, negociações e vendas. Mas isto é uma área que é transversal. Funciona em qualquer área da vida, mesmo na vida pessoal. Há pouco referi o Center for Body Language e vou referi-lo outra vez. O Center for Body Language, embora também seja especializado, como disse, em negócios, seja número 1 do mundo em negócios, nesta área em negócios, eles fizeram previsões, quando a eleição belga do presidente, fizeram previsões de quem seria o vencedor das eleições e acertaram. Na eleição do Obama, previram a vitória do Obama antes do Obama ganhar, baseado também na leitura das microexpressões faciais. Ainda o ano passado, no Pioneers Festival em Viena, eles previram o resultado dos vencedores, observando a expressão facial do júri antes destes serem anunciados. Portanto, isto é uma área que dá para tudo. Portanto, mesmo, como eu digo, não é necessário ser negociações de milhões de euros para que isto funcione. Uma pessoa, quando vai, por exemplo, ao mercado municipal comprar carapaus, como eu digo, não é? Uma pessoa pode ver a expressão facial do vendedor e fazer perguntas para ver se o peixe é fresco ou não. Ou mesmo no dia-a-dia. Útil e bastante interessante. E diz-me uma coisa, quais são também casos de sucessos que tu tenhas na tua carreira? Ok, casos de sucesso. Bom, como sabes, esta atividade é recente para mim. Portanto, eu não tenho assim tantos casos de sucesso, como é óbvio, porque a empresa é pequena e começou há pouco tempo. No entanto, uma coisa que eu quero frisar é o livro que escrevi juntamente com outros 10 empresários, em que falo de microexpressões. Portanto, o livro já está à venda há quase um ano. Falo juntamente com 3 colegas, outro colega da psicologia, um colega do marketing e outro colega da economia. Portanto, é que nós damos um contributo, assim, também transversal, a quem queira começar uma empresa ou quem queira ganhar algumas ferramentas para poder levar o negócio para a frente. Muito bem. Eu próprio também conheço essas pessoas que estiveram na edição do livro. Sim, e já estamos aqui. O livro chama-se SOS Negócios. Pois, acho que sim. Está à venda na Amazon. Ok, muito bem. E diz-me uma coisa, esse livro também deu um caso de sucesso que foram workshops por todo o Algarve. Sim, demos vários workshops. A recepção foi bastante positiva.
Portanto, sim, e estamos cá para continuar. Ótimo. Porque foi necessário. Muito bem. Vejamos ainda outra situação. Portanto, eu costumo sempre perguntar aos meus convidados também, pelo crescimento da empresa que se possa desenhar, quais são os próximos passos para a tua empresa? Certo. Bom, os próximos passos, para já, quero continuar a divulgar aquilo que faço e a divulgar o que realmente são as microexpressões e a importância que elas podem trazer a um negócio, essencialmente. Esta é a primeira e é a principal atividade que eu quero continuar a fazer e quero continuar. Futuramente quero também, como referi, fazer alguns estudos para ter dados empíricos sobre a população portuguesa e as empresas portuguesas. Eu, como sabes, tenho dados empíricos sobre a empresa da Bélgica, que acredito que não sejam muito diferentes da população portuguesa, que os resultados não sejam muito diferentes, mas eu prefiro ter da população portuguesa. Se eu fosse cliente, e como sabes, eu sou um pouco fanático por dados empíricos, por aquilo que é concreto, seria muito mais fácil me convencer em mim com dados da população portuguesa do que com a população estrangeira, não é? Embora, como referi, acredito que o desvio não seja muito grande. E estou a pensar também, isto ainda está em projeto e talvez entre em funcionamento no final do ano que vem, dependendo de algumas condições, alargar o leque de serviços para uma gestão de stress e uma regulação emocional. Portanto, como sabes, ninguém nos ensina a gerir emoções na escola e só ensina em casa quem sabe e quem pode. Portanto, eu quero pegar por aí. Ok, é uma outra área que também é bastante interessante. Este, porque o Tiago, eu também posso referir, vem de uma área muito interessante que é a área da psicologia. Tu queres falar um bocadinho da tua formação também, de base? Sim, a minha formação de base é clínica, é psicologia clínica. No entanto, assim que vi uma oportunidade de me agarrar a esta área, uma área que me apaixonou, mal a vi. Portanto, curiosamente, eu tive conhecimento desta área, lá está pelo programa Light to Me, da Fox. E assim que tive a oportunidade de fazer formação nesta área, agarrei com as duas mãos. Isto é uma área que eu adoro, como sabes, e tem bastantes benefícios, tanto pessoais como profissionais. Esta é uma área que dá pano para mangas, como se costuma dizer nesta expressão portuguesa. Eu dou também a oportunidade de que os meus convidados possam formular 2 questões para perguntares ao coach. Força. Ora bem, Hélder, para começar, como nós sabemos, e como tu sabes como coach, certamente, a razão dá-nos conclusões e permite-nos fazer planos, analisar e tudo mais. No entanto, o que nos faz mover é a emoção. E, obviamente, também nas empresas, não é? A pergunta que eu tenho para ti é: como é que tu tens sido capaz, como é que tem sido a tua experiência de gerir a parte emocional dos empresários que tens como clientes? Visto que isto é uma área tão importante para as empresas. Não só para motivação, mas também para pôr movimento. É uma pergunta muito pertinente, porque é preciso uma grande dose, eu digo aos ouvintes, de ginástica mental, precisamente para que isso aconteça e os coaches possam ter sempre o equilíbrio ao final do dia que é necessário para irem para casa, junto às suas famílias, e conseguirem também não reportar frustrações por parte dos clientes, que elas também existem, porque obviamente estamos a falar de uma área muito competitiva que são os negócios, principalmente atualmente, que nos acarreta alguns desafios, e resolver esses desafios quer na sessão de coaching individual ou muitas vezes numa sessão do grupo, como tu já tiveste testemunho, portanto, na Academia de Negócios, onde nós dois já trabalhamos juntos. É uma situação muito interessante para o coach, realmente, portanto, porque as emoções, elas realmente existem. Elas existem, estão à flor da pele, nós não somos máquinas de trabalho, principalmente, e precisamos não só de reportar depois o nosso próprio equilíbrio, mas demonstrar aos clientes que existe um patamar de segurança no trabalho que se está a fazer. Essa segurança é demonstrada precisamente numa base de uma atitude positiva, gerada por uma determinada emoção. Essa emoção é o pão nosso cada dia no coaching. Ou essas emoções, um conjunto de emoções diárias que pretendam também ser saudáveis, porque para um negócio estar saudável, o empresário deve estar saudável. Deve ter o equilíbrio físico, mental, para poder tomar decisões. E nós, com uma decisão não tão coerente, ou uma palavra que tu utilizaste muito bem, que é gerir o stress, que devemos gerir o stress, saber geri-lo, o que é o coeficiente emocional, portanto, o nosso QI é desenvolvido e o QE também pode ser desenvolvido. Exatamente. O QI é desenvolvido na escola, o QE é desenvolvido de outras maneiras. Exatamente.
É mesmo isso. Respondi a parte da tua pergunta, achas que sim? Sim, respondi. Ok, muito bem. Tens outra questão que me possas colocar? Tenho outra questão, tenho. E ao formular esta questão, talvez me esteja a projetar um pouco. Portanto, a questão é como é que foi começar um negócio de coaching num mercado em que a cultura empresarial pouco conhece ou pouco conhecimento tinha sobre a importância desses serviços, sobre o serviço de coaching. Excelente pergunta também. Foi um desafio que eu considero muito, mas muito interessante no mercado, que eu já falei num dos nossos programas de rádio, portanto, a esta hora, que foi sobre a sazonalidade do Algarve. Portanto, aquele tal fantasma enorme que existia e que pairava sobre os negócios. E eu começo a pensar sempre, será que existe algum fantasma da sazonalidade ou é mera impressão? Muitas vezes o que nós dizemos como medo, temos uma palavra em inglês, fear, são falsas expectativas que parecem reais. Mas será que a realidade é essa? E muitas vezes, quando nos deparamos com a realidade concreta, a realidade pode ser reconstruída. Ora, a mentalidade algarvia, pelo processo exigente, quer do turismo, quer de outros serviços, que são exigentes em parte, também tornou-se mais exigente, e pela qualidade de serviços que nós temos, também os empresários requerem cada vez mais qualidade, inclusive para um programa de rádio, senão não existiria este programa hoje aqui. Isto é um exemplo prático. A minha atividade foi desafiante, 4 anos e meio, de um mar que nunca de antes navegado passou além da Taprobana, isto nas palavras, portanto, de Camões, nos primeiros versos da primeira página. Foi um mar conturbado no primeiro ano. Seguramente a mentalidade não estava receptiva, porque também desconheciam, tal e qual como a tua atividade, era desconhecido o coaching, para que é que serviria, qual é a utilidade prática nas empresas, porque nós podemos criar o coaching como uma ferramenta prática de eleição nos negócios. Houve um cliente meu que entusiasmou já várias pessoas e diz: todos necessitam de coaching. Se o próprio coach recebe coaching, imaginem se as outras pessoas não deveriam receber coaching. Esta frase acho que diz tudo. Acho que diz tudo e é complementar realmente a este serviço, que é diferenciador no mercado. Quem quiser testar, pode testá-lo. É livre disso. Temos programas realmente que podem ser a nível de coaching grupo ou coaching individual. Quer os objetivos, quer também a bolsa financeira da empresa, que também requer, portanto, alguma atenção. Por isso, o que eu posso dizer é que tudo é possível nos negócios e na nossa vida, se nós o desejarmos. Remato precisamente com esta frase. Tiago, foi um gosto enorme ter-te aqui, meu caro amigo, porque é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e que aprecio o trabalho e que também recomendo. O gosto foi todo meu, Helder, acredita. Ok. Uma pessoa entusiasta como o Tiago certamente vai trazer aqui hoje também algumas ideias bastante positivas para os empresários que nos estão a ouvir colocar em prática. Despeço-me até ao próximo programa, portanto, das 20 às 21. Portanto, vocês podem encontrar todas as terças-feiras o programa Pergunta ao Coach na Alvor FM. Boa noite e muito obrigado. Até à próxima sessão.